Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos aqui para juntos louvar e adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, louvando a Deus por cada milagre recebido, louvando a Deus porque grandes coisas Ele tem feito por nós. E nesse momento, meu amigo, minha amiga, eu quero pedir a você, sempre pedir, porque eu dependo de Deus para tudo, para colocar a palavra nos meus lábios, para me revelar a palavra, para me revelar o que devo falar, para junto nós refletirmos. E para que a live ganhe alcance, eu dependo de Deus, mas dependo do seu like, do seu comentário, e serei sempre uma eterna pedinte, pedindo a Deus para abençoar você que está aí refletindo comigo e pedindo a você que dê o joinha, comenta, compartilha, para que juntos possamos ir mais longe, para que juntos possamos levar essa palavra àquele que precisa. Você talvez está refletindo aqui comigo em agradecimento a Deus, mas outros estão precisando de uma palavra, e uma palavra amiga de consolo. Esse é o meu propósito. Não estou aqui para ganhar fama, finalidade monetária e nem apresentar religião. Estou aqui para falar da grandeza de Deus, do amor dele por nós. Amém? Meu amigo, minha amiga, após pedir, o seu like, eu quero ler a palavra que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 37 a seguir. E após a palavra, quero também deixar um breve testemunho. A live passada deu um testemunho, mas quero sempre, à medida do possível, estar testemunhando o que Deus fez por mim, fez por nós. À medida do possível, eu quero trazer aqui alguns testemunhos, porque grandes coisas Deus tem feito na minha vida, e sei que tem feito na tua também. Se você, lá nos comentários, quiser mandar para mim testemunho, para que eu dê o seu testemunho aqui, desde que você tenha laudo médico comprovado, comprovando o que você fala, eu darei com todo prazer o seu testemunho aqui. Desde que você tenha testemunha também de que o seu testemunho é verídico e muitas pessoas são testemunhas do que você fala é verdade, você pode estar mandando para mim aqui, que à medida do possível eu darei o seu testemunho também. Você autorizando eu falar o seu nome, eu falo o teu nome, e se você não quiser, eu te coloco um pseudônimo, tá bom? Combinado? Então dê o joinha, comenta, compartilha, e vamos à palavra que é o mais importante de tudo. Como eu já disse para você, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 37 a seguir. E o Pai que me enviou,
ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma, quer dizer, a sua face. A sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as Sagradas Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. A vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus está falando aqui para o povo de Israel, porque o povo de Israel não aceitou Jesus na forma que ele veio, o Messias, como ele é conhecido pelo povo de Israel. Eu sei que você é conhecedor de que o Messias veio e eles não o aceitaram, não o receberam. A você, meu amigo, minha amiga, que está aí refletindo comigo, é porque você já aceitou Jesus como o único Salvador, é porque você crê nele. Vamos fazer com que essa palavra chegue mais longe para que outras pessoas creiam e aceitem Jesus como o único Salvador também, não é verdade? Então, nós somos hoje o Israel de Deus por adoção, porque Jesus veio para um povo escolhido e eleito dele. O povo de Israel, com todos os problemas deles, continua sendo povo de Deus, porque nós somos cristãos judaicos, cremos em Jesus como o único Salvador e assim somos conhecidos, cristãos judaicos, porque cremos no Deus de Israel. Mas o povo de Deus, escolhido por ele, eleito por ele, protegido por ele, continua esperando o Messias, o qual está muito próximo de se apresentar, viu? Então, interessante que Jesus aqui falava com eles, e eles têm o Alcorão, que só remetem ao Velho Testamento, o qual eles, por não crerem em Jesus, não têm o Novo Testamento no Alcorão. Mas lá no Velho Testamento tem muitas provas do Messias que haveria de vir. Tem muitas palavras gloriosas que remetem ao Cristo que haveria de vir. Então, por isso, Jesus estava mandando eles examinar as Sagradas Escrituras, porque elas testificam quem ele era, e é, e sempre será, né? E eles continuam lá, examinando o Alcorão, porque os judeus, eles, desde pequeno, são ensinados, não são como nós, que as nossas crianças, às vezes, não sabem recitar nenhum versículo da palavra de Deus. Mas os judeus são diferentes. Os judeus, criancinha a estudar o Alcorão e são aprofundados nisso aí, são verdadeiros conhecedores da palavra de Deus, mas não é conhecedor do Cristo.
E quando Jesus mandava eles examinar as Sagradas Escrituras, remete a nós refletir de como é que um bom médico examina seu paciente. Não vou detalhar porque você sabe como um bom médico examina. É pedindo exame de sangue, daqui, dali, acolá. É pedindo vários exames que não dá para falar nem um terço da metade de quantos exames existe, nós ficaria aqui até amanhã. Então, para que o médico receite o remédio certo, ele precisa ter todos esses exames, além, né, dos aparelhos que coloca em você, em mim, e etc. Então, examinar é uma coisa muito assim, detalhada. Quando você vai comprar um carro, você examina se ele está com as poltronas rasgadas, se ele está com a lataria riscada ou amassada. Você chama um bom mecânico e examina o motor se já não está perto de, né, pifar. Você pede que o carro seja examinado sua parte elétrica, como está funcionando, se está tudo ok, e etc, e etc. Examinar é uma coisa, olhar com um olhar de cirúrgico, procurando as verdades. Os judeus estudam e examinam o Alcorão, mas Jesus ordenou-lhes que estudassem as Sagradas Escrituras, porque elas já testificavam dele. Porque foi depois que Jesus foi para a glória, é que os evangelhos foram escritos, é que as epístolas e etc. O novo, chamado Novo Testamento, foi depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para a glória. São as pessoas que conviveram com Jesus, os discípulos de Jesus, e escreveram. E depois daqueles que conviveram pessoalmente com Jesus, veio aqueles que tiveram encontro com ele, como Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus e ele é escritor das cartas, né, chamada epístolas. Então, o que me chama muita atenção nesta palavra é que Jesus falava para eles: e o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz e nem viste a sua face. Quando Jesus falou isso para eles, é porque eles já conheciam o livro de Isaías. Isaías foi escrito 750 anos antes de Jesus nascer. Então, Isaías tem título de profeta messiânico. É um dos profetas que mais falou da vinda de Jesus na palavra escrita por ele, Isaías. Então, o livro de Isaías apresenta Jesus várias vezes. Ainda não entrei em detalhes para contar quantas vezes, mas ele tem profeta tem título de profeta messiânico, porque é o que mais profetizou a vinda de Jesus.
Então, Jesus estava dizendo para eles nunca ouviu a voz de Deus, porque Deus tinha avisado da vinda dele. E nem visto a sua forma. Aqui, quando Jesus falava para eles que nem visto a sua forma, é porque ninguém na face da terra, ser humano nenhum, nunca viu Deus, o Pai, conhecido por muitos como Jeová. Deus tem tanto nome na Bíblia que um dia, lá no deserto, Moisés orava e Moisés pediu para Deus, e Deus falava com Moisés. Deus disse para Moisés que não poderia, mas que ele olhasse bem para a fenda de uma rocha. E ali Moisés é o único que não viu a face nem a forma de Deus, mas viu passar como um relâmpago por uma fenda de uma rocha o Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus veio na forma de homem, tornar o Pai conhecido, tornar o Pai conhecido pelo Evangelho, que Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Quando Jesus pregou o Evangelho, ele estava falando de si mesmo e falando sobre o Pai. Então, ele alertava que o povo de Israel e dizia, e a sua palavra não permanece em vós. Quer dizer, não adiantava nada eles estudar tanto o Corão, porque a palavra não permanecia neles, porque não credes naquele que me enviou. Quer dizer, não adiantava nada, tudo que eles conheciam ali do Alcorão, sendo que eles não acreditavam que era o Pai, era Jeová, era eu sou, como ele identificou para Moisés lá na sarça ardente, e quando Moisés perguntou para ele, Senhor, mas quando eu for falar para o povo, eles quererão saber como é o teu nome? Deus simplesmente respondeu, Moisés, diga para eles que eu sou, mandou. Então, Deus não tem nome, nós o chamamos de Deus, Jeová, tem vários nomes dados pelos escritores inspirados por Deus, a Deus, mas Deus simplesmente se identificou para Moisés quando questionado como iria falar para o povo, e o povo crê, ele se identificou. Diga ao povo que eu sou. Quer dizer, não interessa para ninguém como chamo, interessa que eu mandei, é que eu estou ordenando, oh, aleluia, é que eu, o Deus Todo-Poderoso, oh, glórias a Deus, mandou, é Ele, ordenou e vocês façam, se quiseres perdão do pecado. Era isso que Jesus falava para eles, que a palavra não permanecia neles, porque não cria naquele que o havia enviado. E ele ordenou que examinasse a Sagrada Escritura. E como eu já disse no início, examinar as Sagradas Escrituras é
não é simplesmente ler a Bíblia. Tem gente que já leu a Bíblia trocentas vezes, como diz a minha advogada, trocentas vezes já leu a Bíblia, mas o que vale? Vive tudo o contrário. Lê a Bíblia, mas não põe a palavra na prática. Não anuncia que Jesus está voltando, não anuncia que a pessoa precisa de arrepender dos pecados e aceitar Jesus como o único Salvador para herdar a vida eterna. Não adianta ler a Bíblia, mas interpretá-la segundo o seu bel prazer, o que lhe convém, o que encaixa na sua própria vida. Eu tenho que pregar a palavra de Deus como ela é, como ela me cobra, e não como eu quero falar aqui uma palavra doce de acordo com os meus pensamentos. Na live passada, aconteceu algo muito interessante comigo, porque eu preparei uma palavra a qual eu li e o Senhor me tirou tudo que eu tinha preparado. E eu tive que, na hora após ler, falar o que o Espírito Santo me mandou e colocou na minha boca. Coisa que eu nem tinha pensado. Coisas que Deus colocou na minha boca que eu nem lembrei, não sei quanto tempo que eu não lembrava. Porque quando você perdoa, você esquece. E o Espírito Santo mandou que eu desse testemunho. E as pessoas que se dispõem a renunciar os seus prazeres, renunciar às festas, renunciar aniversário, renunciar festa de casamento, renunciar boas lanchonetes, onde eu até digo que quem vai comer em lanchonete é para se mostrar, porque é comum eu estar numa rua, precisar ter fome e precisar tomar um lanche, porque o horário de almoço já passou, eu não tenho um restaurante que me oferece comida mais, então eu vou numa boa lanchonete, sento ali, peço um lanche e tomo. Mas quando eu digo lanchonete, essas granfinas que só vai rico, só quem tem dinheiro, porque uma simplesmente Maria é proibida até de entrar, no bom sentido, porque os lanches, os pratos oferecidos é caríssimo. O que se paga numa lanchonete de luxo, comprando os ingredientes no supermercado, dá para comer uma semana. O que gasta num lanche, numa lanchonete de luxo, comprando os ingredientes no supermercado, dá-se para comer bem uma semana. Por que eu digo isso? Porque a convite de amigos já frequentei várias vezes, mas eu fico ali em espírito de oração, ficava, porque hoje nem a convite eu não vou mais. O Espírito Santo me proibiu. Mas você percebe que as pessoas podem estar ali alimentando com a forma de diversão, mas muitos é até para aparecer, para dizer, eu posso, por isso eu estou aqui, entendeu? Não condeno quem vai porque pode jogar dinheiro fora, quem pode é porque tem sobrando, mas não é todo mundo que
tem sobrando para poder estar gastando a bel prazer, enquanto muitos estão lá debaixo do viaduto que não tomou nem o café da manhã. Para mim, pegar o meu prato de comida, eu tenho que agradecer a Deus por ele e pedir ao Senhor que envie providência para aquele que está lá debaixo do viaduto com fome. Muitos enchem a cara para esquecer a fome e dormir. Conheço muitos na grande BH, capital mineira. Eu sou de Minas Gerais. Quantas vezes, voltando do serviço, passar em uma calçada e ver aquela pessoa com a garrafinha do ingrediente do lado e desmaiada ali. Quantas vezes eu, levando um lanche até para casa, eu chegava para aquela pessoa e punha do lado dela. Quantas vezes, eu já trabalhei em várias profissões, não me envergonho de falar, trabalhava numa lanchonete de luxo e tudo que sobrava e sobram nas lanchonetes se jogam fora no lixo. É proibido dar, a não ser para o funcionário. Eu falava para o meu patrão que ia levar para mim e eu levava grandes quantidades de vários salgados. Ele falava, mas você vai comer isso tudo? Eu falava, vou. O que eu não como aqui, eu vou comer lá em casa. E comia assim, levava uma parte para mim comer na minha casa. Mas 90% deles eu distribuía na rua. Eu dava o motorista do ônibus, porque uma classe bastante sofrida é motorista de ônibus. Por que digo isso? Eu tenho um irmão que é motorista de ônibus, que sempre estou postando ele aí no Facebook. A minha paixão, meu irmão mais velho, um coroa de mais de 60 anos, que dá uma de vozinha aí nos seus status. Então, eu levava e doava para o cobrador, na época tinha cobrador. Mas se não, estou para falar do que fiz, para falar do que Deus fez, do que Deus fez por mim e Deus fez por você. E o que Ele tem feito por nós, muito mais Ele fará, porque Deus não tem medida para abençoar os seus. E nós, que somos cristãos judaicos, temos a obrigação de examinar a Sagrada Escritura, mas examinar com a sabedoria do Espírito Santo e não querendo colocar nossa sabedoria, porque nós não sabemos de nada. De nada. O próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Não posso nem falar com você, meu amigo, minha amiga, refletindo aqui. Sem Deus, eu não posso dar um passo, eu não posso caminhar, eu não posso levantar da minha cama. Sem Deus, eu não posso nada. Sem Deus, eu sou como uma poeira no chão. Essa é a realidade da pessoa sem Deus. Mas você que está refletindo comigo é porque você tem Deus e o tempo passou e eu queria dar um breve testemunho, mas não dá tempo. Então vamos orar? Porque o nosso Deus quer te abençoar e me abençoar ainda mais, porque sou muito grata, porque grandes
coisa Deus tem feito na minha vida. Oremos. Mas antes de orar, vamos logo lembrar do joinha, tá? Dá o like, vamos crescer junto. Vamos mais longe? Jesus é quem manda. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a seguir, diz: para que nós levássemos a palavra. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Lá em Marcos, capítulo 16. E lá manda, ide anunciar o Evangelho. É que nós estamos refletindo para, no momento certo, quando eu ou você encontrar com uma pessoa que precisa de Jesus, nós vamos anunciar para eles que Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Sei que o tempo já passou, mas hoje mesmo eu recebi um grande milagre de Deus, que muito breve eu vou dar o meu testemunho. Deus, a minha vida é um próprio milagre, já falei isso aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos e agradecendo, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada, de nada nos faltará, de nada. Não vai faltar luta, mas não vai faltar a tua mão para nos tirar da luta. Não vai faltar tribulação, mas o Senhor é socorro bem presente. Não vai faltar pessoas malignas para levantar falso de nós, mas o Senhor está de olho. O Senhor não dorme. E por isso nós somos gratos ao nosso Deus. A cada dia somos gratos, a cada vez mais, porque o nosso Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Então peço, Deus, visita a cada leito de hospital nesse momento, abençoando aquele que está na UTI, na enfermaria, dando-lhes o bálsamo nas dores e a cura, principalmente da alma. Senhor, abençoa as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que conheçam a Tua palavra e tenham um compromisso com o Senhor. Senhor, abençoa os nossos governantes, quem está na eminência de governar. Abençoa nossas autoridades civis e militares e eclesiásticas, de um modo geral. Senhor, abençoa a vida de cada inscrito aqui nesse canal, daquele que vai se inscrever. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que têm visualizado este humilde canal. Senhor, fica conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Termino sempre dizendo para você que está me vendo aí agora, Jesus te ama.